Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui para salvar a viagem de vocês com alguns vocabulários extremamente necessários, mas com os quais a gente raramente esbarra aí ao longo da vida. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. Às vezes a gente estuda inglês há anos, já somos até avançados no idioma, mas acontece que tem uma palavrinha ou outra que acaba sendo extremamente necessária no nosso dia a dia, que a gente não faz a mínima ideia de como é. Mas calma que não tem nada de estranho nisso, afinal, nem na nossa língua nativa a gente conhece o nome de absolutamente tudo que existe ao nosso redor. Então nesse vídeo aqui eu vou apresentar 10 objetos para vocês que vocês conhecem o nome em português, mas que talvez vocês não saibam o nome em inglês e vai por mim, isso aqui pode salvar uma viagem de vocês. Começando pelos alicates de cutícula. Alicates de cutícula em inglês vão ser chamados de cuticle nippers. Cuticle nippers. E vale lembrar que existem também os nail nippers. Nail nippers. Nail significa unha, então seria o alicate de cortar unhas, que é um pouco mais grosso do que o de cutícula. Na hora de comprar, presta bem atenção no que diz na embalagem, afinal os dois são bem parecidos, mas cuticle nippers são os de cutícula e nail nippers são os de unha. Outra palavra também muito importante, principalmente em relação ao hotel, Airbnb, é a palavra interfone em inglês. Como é que a gente fala interfone em inglês? Intercom. Intercom. Que na verdade significa intercommunicator, então um comunicador interno, mas que é chamado apenas de intercom. Intercom. Com a quantidade de eletrônico que a gente normalmente leva na bagagem e com as diferenças de tomada que existem ao redor do mundo, saber falar tomada em inglês é uma coisa relativamente importante. O termo mais comum para tomadas nos Estados Unidos é outlet. Outlet. Mas se você estiver num ambiente de inglês britânico, o mais comum vai ser socket. Socket. Um outro vocabulário que, tadinha, eu particularmente já vi minha mãe sofrendo muito por não saber falar isso em inglês, é como a gente chama esses remédios para nariz entupido, né, para desobstruir narina, em inglês. O nome correto é decongestant. Decongestant. Lembrando que existem diferentes marcas, né? Mas pedindo um decongestant numa farmácia, você vai ser encaminhado aí para as opções que tem disponíveis ali. Outro objeto muito importante de se saber em inglês, principalmente porque fazer uma mímica ou tentar explicar ele pode soar um pouco esquisito, são os canudos. Canudos em inglês vão ser chamados de straws. Straws. As barras de cereal podem ser uma excelente amiga de vocês aí, principalmente se vocês estão viajando e pretendem passar um bom tempo na rua, já que elas matam bastante a fome e não custam tão caro assim. Barras de cereal em inglês podem ser chamadas de cereal bars. Cereal bars. Bem parecido aí com o nome em português, mas dependendo também do conteúdo delas, pode ser que elas estejam com o nome de granola bars. Granola bars. Um outro vocabulário muito importante de se ter em viagem é como a gente fala caixa eletrônico em inglês. O caixa eletrônico vai ser chamado de ATM, ATM, que é uma sigla que significa Automated Teller Machine, Automated Teller Machine, que traduzindo seria algo como caixa automática. Capa de chuva em inglês se chama raincoat, raincoat. Coat significa casaco e rain significa chuva, portanto seria algo como um casaco de chuva. Principalmente se você for aí para os parques de Orlando, elas vão ser suas melhores amigas, afinal quase diariamente chove nos parques. O lava-roupas líquido, que é aquele de uso exclusivo de máquina de lavar e que vai por mim vai ser bem útil aí, principalmente em viagens mais longas, né, que você precisa lavar roupa ali no meio do caminho, vai ser chamado em inglês de laundry detergent. Laundry detergent. As famosas forminhas de gelo vão ser chamadas aí de ice trays. Ice trays. Um outro vocabulário que pouca gente acha que vai ser importante é fita métrica em inglês. Mas eu já precisei disso uma vez no hotel porque eu comprei uma mala fora daqui e eu precisava saber se minha mala ia entrar no meu avião sem eu ter que pagar alguma coisa a mais por ela. Fita métrica em inglês vai ser measuring tape. Measuring tape. Infelizmente, ela provavelmente não vai estar aí em metros e centímetros, né? Já que vai ser nos Estados Unidos, mas ainda assim dá pra você converter e tentar dar um jeito de medir. E por último, ainda pegando esse bonde aí dos problemas de bagagem na hora de entrar num avião, a gente tem a palavra balança em inglês, que também é muito importante, já que você precisa saber o peso da sua mala para saber se você não vai pagar excesso de bagagem ou não. Balança em inglês vai ser chamada de scale. Scale.
E você já passou por alguma situação comprometedora por não saber uma palavra ali muito importante durante uma viagem? Conta pra gente aqui nos comentários. Mais uma vez, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês nesse vídeo também, lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente por lá também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.